protestantes, por exemplo, estão tentando refutar, né, a questão da sucessão apostólica, alegando, por exemplo, que existe o Espírito Santo usa quem ele quer, como ele quer e da maneira que ele quer. Essas são as alegações protestantes para enfatizar, então, a questão do sacerdócio universal, ou seja, qualquer pessoa pode abrir uma igreja, qualquer pessoa pode simplesmente ter alguma autoridade, não é? E nós vemos que não funciona dessa forma. Então, nós vamos falar sobre isso hoje, certo? Então, compartilhe, vamos curtindo. 10k nós vamos para For You, então, por favor, faça isso por este perfil. Então, vamos falar sobre Atos, capítulo de número 1, do 20 ao 26. E eu peço que você tenha o seu caderno, o seu lápis, a sua caneta, e vamos aprender hoje, então. Atos, capítulo 1, do 20 ao 26, tem algo muito curioso aqui. Pedro, ele vai citar Salmos para substituir Judas por Matias. Lembrando que Judas havia aí se enforcado, não é? Mas a ordem foi substituir Judas. E nessa substituição, Pedro, então, olha só, Pedro, não é? O líder dos apóstolos, Pedro, ele cita Salmos para substituir Judas por Matias, declarando: é necessário que, dentre os homens que nos acompanharam todo o tempo, um deles se torne testemunha conosco de sua ressurreição. Isso estabelece sucessão no ofício apostólico, não é? Ora, se a sucessão ela não fosse importante, então por que Pedro não deixou apenas 11? Não é? Por que Pedro não deixou apenas 11? Qual era o intuito do Espírito Santo, não é? Ter inspirado Pedro, podemos dizer assim, a, no lugar de Judas, introduzir Matias. Então aqui nós vemos a sucessão apostólica no seu ofício. Ora, na ausência de Judas, não é? Nós colocaremos então outro no meio, que foi Matias. Em 1 Timóteo, capítulo de número 4, e versículo de número 14, vai dizer o seguinte, olha: não negligencies o dom da graça que te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Paulo indica a transmissão formal da autoridade. Então, ora, em Atos, capítulo de número 1, do 20 ao 26, nós vemos a sucessão apostólica no seu ofício. Seu ofício. Ok? Agora, em 1 Timóteo, capítulo 4, do 14, nós vemos esta autoridade sendo passada por intermédio de imposição das mãos. Na verdade, eu não sei qual é o problema no meio protestante, por exemplo, de aceitar esta sucessão apostólica. Porque no meio protestante, você só se torna pastor quando outro pastor assim lhe impuser as mãos. Você só se torna diácono quando um pastor lhe impuser as mãos. Isto é no meio protestante. Então, eu não sei qual é o problema do protestante aceitar, então, de que desde a igreja primitiva, esta sucessão apostólica, ela é por intermédio, esta autoridade, ela é passada por intermédio de imposição das mãos. Essa é a questão. E aqui nós temos um problema, por quê? Por que os protestantes não possuem esta sucessão apostólica? Primeiro que a sucessão apostólica ela deve ser passada de bispos para bispos. Ok?
Martinho Lutero, ele era um padre, um monge. O padre em si, ele não possui essa sucessão apostólica porque ele foi enviado pelos bispos para ajudar a comunidade, né? Foi recebido esta autoridade dos bispos. Os bispos são os sucessores legítimos dos apóstolos, ok? Então, como Lutero não era um bispo, Lutero era um monge agustiniano, um padre da igreja, então simplesmente esta sucessão apostólica ela não existe. E aí nós temos um problema, por quê? Sem a sucessão apostólica, sem a autoridade dos apóstolos passada pela imposição das mãos, não se há autoridade para absolutamente nada. Eu estou lendo versículos aqui, Wagner. Preste atenção que, se você crê na Bíblia, você tem que crer na sucessão apostólica. Não é? Então, em 1 Timóteo, capítulo 4, do capítulo 4, versículo 14, São Paulo vai dizer: não negligencies o dom da graça que te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Aqui São Paulo fala algo muito interessante sobre esta autoridade passada pela imposição das mãos. Então nós entendemos o quê? Que a Igreja de Cristo, ela sobreviveu por intermédio da doutrina dos apóstolos. E isso nós vemos lá em Atos capítulo 2, do 41 em diante, onde diz o seguinte: e viviam na sã doutrina dos apóstolos, na comunhão do pão, no partilhar do pão, estavam unânimes no templo, e tudo que deles possuía tudo em comum. Né? Então, nós entendemos que a igreja, para ser uma igreja legítima, ela precisa ter esta sucessão apostólica. Por que os protestantes não entendem a questão da sucessão apostólica? E quando eu falo protestantes, eu digo esses evangélicos aí que surgiram depois do luteranismo, não é? Eu peço até que os luteranos não fiquem chateados comigo. Mas esses evangélicos, eles negam absolutamente esta doutrina ou esta verdade da sucessão apostólica, porque eles não conseguem entender que eles não possuem autoridade dada por intermédio